Em 2003, o Brasil se chocou diante de um dos crimes mais cruéis que aconteceu pelo país. Um jovem casal decidiu fazer um acampamento na pacata cidade de Embu Guaçu, um local onde diversas pessoas costumavam acampar, mas não seria dessa forma para esse jovem casal, que iriam se deparar com um adolescente com uma mente doentia, que planejou cada detalhe de toda a crueldade que eles foram vítimas. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês sobre o caso da Liana Friedenbach e do Felipe Café. Liana Friedenbach nasceu no dia 6 de maio de 1987 na cidade de São Paulo. Seu pai era um advogado chamado Ari Friedenbach. E Liana fazia parte de uma família de classe média alta. Com uma boa situação financeira, a Liana estudou desde sua infância em ótimos colégios. A Liana fazia parte de uma organização judaica, Chassit Hanuar, e na época, com 16 anos, ela havia se mudado de colégio para conciliar sua rotina com os eventos da fundação, aulas de inglês, entre outras atividades. E foi nesse colégio que a Liana conheceu o Felipe. Felipe Silva Café nasceu no dia 1 de julho de 1984. O Felipe ele era bolsista no colégio e estudava no período noturno, já que ele tinha um trabalho durante o dia. E foi nessa época que a Liana também começou a estudar no período noturno para conciliar todas as atividades do seu dia. E assim que os jovens se conheceram, logo eles se apaixonaram e começaram um namoro. Com apenas 2 meses de namoro, eles então decidiram fazer uma viagem e acampar. Encontrei 2 versões sobre como foi a decisão do acampamento. A primeira é que a Liana e o Felipe iriam acampar com um grupo de amigos do Felipe Café, com quem eles já tinham o costume de acampar há bastante tempo, só que por questões aleatórias todos foram desistindo do acampamento, então para não desmarcar, os jovens decidiram fazer a viagem sozinhos. E a outra versão seria que, por tudo ser muito recente, o relacionamento dos dois há 2 meses apenas, então eles iriam acampar sozinhos. E eles decidiram mentir para os pais que iriam para lugares diferentes. A Liana disse que viajaria para Ilha Bela com um grupo de jovens da comunidade israelita. Já o Felipe Café, ele não disse aos pais que viajaria sozinho com a Liana. No dia 31 de outubro de 2003, após terem saído do colégio, a Liana e o Felipe pernoitaram no MASP, na Avenida Paulista, e quando o dia começou a amanhecer, eles então foram à rodoviária, onde iriam até o seu destino, que seria em Embu Guaçu, onde eles iriam acampar. Pela manhã, quando chegaram em Embu Guaçu, eles foram até um mercadinho para comprar suprimentos, enfim. Só que assim que eles chegaram na cidade, eles começaram a chamar a atenção das pessoas, porque eles estavam muito bem vestidos, e após pegarem os mantimentos, eles então foram caminhando pelas estradas com destino ao sítio do Lê, onde muitas pessoas costumavam acampar. Esse sítio pertencia a um artista plástico que acabou tendo que deixar o local após ameaças, já que a criminalidade havia crescido bastante no local. E foi caminhando até o local que a Liana e o Felipe se encontram com Paulo César da Silva Marques, de 32 anos, conhecido como Pernambuco, e com Roberto Aparecido Alves Cardoso, na época com 16 anos, conhecido como Champinha. Assim que o Champinha e o Pernambuco avistaram a Liana e o Felipe, que estavam muito bem vestidos e desprotegidos, e com mochilas bem volumosas, o que fizeram ambos deduzir que iriam acampar pelo local. Ali, o Champinha e o Pernambuco observavam os jovens por mais algum tempo e foram até a casa de um amigo, que era um caseiro chamado Antônio Caetano, de 50 anos. Eles foram beber pinga, mas conversa vai, conversa vem, o Champinha teve a ideia de assaltar os jovens, que estavam muito bem vestidos. Mas, na verdade, naquele momento, a crueldade do Champinha e seu comparsa já estava sendo aflorada. Champinha e seus comparsas não hesitaram em agir. Champinha e Pernambuco abordaram a Liana e o Felipe enquanto eles estavam dormindo. Ele rasgou a barraca com um facão e começou a vasculhar a barraca dos jovens, que naquele momento não tinha muitos pertences de valor e nem dinheiro. Vendo que não havia muita coisa, eles então decidiram sequestrar os jovens. Nas pesquisas, aparentemente, a Liana já havia chamado a atenção do Champinha desde o início do sequestro. Cobrindo o rosto da Liana e do Felipe, Pernambuco e Champinha levaram os dois por cerca de 2 quilômetros andando até o cativeiro que seria fornecido pelo Antônio Caetano, o caseiro que eles haviam visitado algumas horas antes. A Liana e o Felipe foram colocados em quartos separados, em um local repleto de entulho, onde havia móveis velhos, roupas, colchões. Na sala haviam enxadas, facas e um facão, entre outras coisas que estavam no local. A casa era bem destruída e suja. Já no cativeiro e em quartos separados, a Liana foi agredida pelo Champinha e pelo Pernambuco no mesmo dia. Aquele cativeiro repleto de entulho seria o local onde toda a crueldade e brutalidade desse crime aconteceria. Além da Liana ser abusada por Champinha e Pernambuco, com o decorrer dos dias, a Liana foi agredida por Agnaldo Pires, um alcoólatra que vivia pela região. A Liana foi abusada
sexualmente todos os dias por Champinha e seus comparsas. No ano seguinte, o Champinha e o Pernambuco então decidiram que Felipe Café deveria ser morto. O Pernambuco levou o Felipe Café e lhe deu um tiro na nuca com uma espingarda improvisada que eles tinham ali. O Felipe Café foi morto na hora e a Liana chegou a escutar o disparo, mas o Champinha acabou mentindo para ela e levou a Liana de volta para o cativeiro. No dia 3 de outubro, o pai da Liana começou a estranhar a demora da filha para retornar. O seu celular estava fora de área e ele chegou a ir ao local onde a Liana deveria desembarcar da suposta viagem à Ilha Bela, mas como não havia nenhum sinal da Liana, seu pai começou a perguntar às suas amigas sobre o paradeiro da filha. Então, uma de suas amigas disse a verdade para ele, que ela havia ido acampar com Felipe Café, na cidade de Embu-Guaçu. Nesse momento, o pai da Liana ele entrou em contato com a família do Felipe, que também não sabia sobre o verdadeiro destino da viagem do Felipe. Ele também havia ocultado dos pais que ele iria viajar apenas com a Liana. O pai da Liana, o Ari Fredembá, ele foi para Embu-Guaçu com um amigo e começou a rodar o local em busca da Liana e do Felipe, inicialmente achando que ter se atrasado, mas sem sucesso, ele então vai até a polícia, que começam as buscas pelo local. Após buscas pelo local, eles então encontraram a barraca onde a Liana e o Felipe estavam, rasgada e com seus pertences dentro, incluindo o celular da Liana. O seu pai costumava fazer ligações para ela e quando a Liana estava a caminho de Embu-Guaçu com o Felipe, ela falou com o pai por telefone e disse que estava tudo bem. Ali, então, o pai da Liana fez todos os contatos possíveis, conseguindo um helicóptero para rodar o local em busca da filha e do namorado. O irmão do Felipe, que era soldado da COE, também participou ativamente das buscas, mas não havia nenhum sinal da Liana e do Felipe. Com o passar dos dias, sabendo das buscas e vendo toda a movimentação pelo local, o Pernambuco, que havia tirado a vida do Felipe Café, resolveu fugir para sua cidade natal, enquanto o Champinha ainda permanecia com Liana no cativeiro. Durante as minhas pesquisas, eu encontrei que no dia em que o Pernambuco tirou a vida do Felipe Café, existia a intenção de tirarem a vida da Liana também, mas por falta de munição e por ser uma espingarda improvisada, eles não fizeram. E também porque o Champinha queria passar mais dias com Liana. Após a morte do Felipe Café, nos dias decorrentes, enquanto as buscas aconteciam, a Liana ficou sozinha com o grupo. E como eu falei para vocês, ela foi abusada todos os dias por eles. Diante de tudo isso, ela entrou em completo choque, onde ela não falava mais e mantinha seus olhos fixos em um local apenas, onde o Champinha caminhava com ela por trilhas que praticamente só ele conhecia ali pela mata e exibia a Liana como uma prima ou namorada, em que ela provavelmente foi apresentada a Aguinaldo Pires, que inicialmente não estava com eles, mas que depois se tornou um dos abusadores da Liana. Segundo informações pela manhã do dia 8 de novembro, provavelmente era um sábado, o Champinha, ele disse a Liana que nesse momento já estava em choque, que ele levaria ela até a rodoviária para libertá-la, mas no meio do caminho, nas proximidades de um córrego, o Champinha atacou a Liana segurando seu pescoço. Ele então fez um corte em seu pescoço, quase degolando a jovem. Quando a Liana cai no chão, o Champinha começa a golpeá-la com o facão. Foram diversos golpes de extrema violência, atingindo seu peito, costas, braços e na cabeça, onde a Liana sofreu um traumatismo. As buscas continuavam por cerca de uma semana, até que a polícia conseguiu alguns depoimentos onde um morador disse ter visto Champinha caminhando na companhia de uma moça que tinha características semelhantes à de Liana, e esse morador disse que achou tudo muito estranho, mas que não sabia sobre as buscas por Liana e Felipe. Mas o ponto crucial para a polícia foi um monteiro ali da região que havia se disposto a ajudar a polícia e os familiares na busca. Esse monteiro ele encontrou o Antônio, caseiro que forneceu o local para fazer o cativeiro de Liana e do Felipe Café. Ele estava bêbado e dizendo coisas estranhas, e esse monteiro então levou o Antônio até a delegacia, que confessou tudo aos policiais. Após o Champinha, o líder do grupo, ter sido detido, ele confessou onde estava o corpo do Felipe Café, mas mentiu que Liana estava viva e que ela estava com o Pernambuco, mas a polícia já estava pensando na hipótese de que Liana estava morta, então o Champinha acabou confessando onde estava o corpo da jovem. Aguardando um pouco sobre o líder do grupo, Roberto Aparecido Alves abandonou os estudos na 4ª série do ensino fundamental, porque ele tinha dificuldade de aprendizado. A sua mãe era dona de casa e o seu pai era aposentado por invalidez. O Champinha tinha 2 irmãos. Seu irmão trabalhava como ajudante em produção de instrumentos musicais
E a sua irmã era balconista e eram eles que praticamente pagavam todas as contas da casa. O Champinha trabalhava como ajudante de caseiro, ganhando cerca de R$ 150 por mês. Ele conhecia toda a mata do local porque ele nasceu e cresceu ali na região e costumava gostar de ficar pela mata e de caçar. O Champinha também era conhecido por ser muito encrenqueiro, apesar de pouca idade e ter um comportamento violento. Após a prisão dos envolvidos e após o julgamento, Antônio Caetano da Silva foi condenado a 124 anos de prisão. Paulo Marques, conhecido como Pernambuco, foi condenado a 110 anos de prisão. Aguinaldo Pires foi condenado a 47 anos de prisão e Antônio Matias Barros condenado a 6 anos de prisão. Já Champinha, que tinha a mesma idade da sua vítima na época, 16 anos, foi mandado à Fundação Casa, onde ficou detido até os 21 anos. Posteriormente foi avaliado por psiquiatras e psicólogos que constataram que o Champinha sofre de transtorno de personalidade e QI baixo, sendo considerado então um perigo à sociedade. Ele foi encaminhado a uma unidade experimental de saúde onde permanece até hoje. A Liana e o Felipe eram jovens brilhantes, repletos de sonhos. Felipe gostaria de cursar advocacia e Liana gostaria de cursar educação física, mas aquele acampamento em Embu-Guaçu, que era para ser um passeio divertido aos jovens, na verdade se tornou seu pior pesadelo, ao se trombarem com Champinha e seus comparsas, que foram os responsáveis por toda essa crueldade que a Liana e o Felipe foram vítimas. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, porque isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. As minhas redes sociais vão aparecer pelo vídeo, então me segue por lá que eu tô sempre postando uma coisa diferente. Um beijo e até o próximo vídeo.